Caso tenham qualquer dúvida, podem mandar no chat ou me interromper. No final, nós vamos ter um tempo para questionamento, tá bom? Para dúvidas. E é isso. Basicamente, a gente vai falar hoje de desenvolvimento mobile com Flutter, então a gente vai focar mais no desenvolvimento mobile, mesmo Flutter sendo multiplataforma. E eu me chamo Thiago Bonfim, e no final eu vou colocar alguns links, até algum contato, caso alguém tenha alguma dúvida e não consiga sanar essa dúvida durante a apresentação, tá bom? Nós vamos falar, tá bom, sobre o que é o Flutter, sobre a arquitetura do Flutter, widgets, e aí caso não conheçam ainda esse termo, vou explicar o que é o widget, é um termo muito significativo para desenvolvedores Flutters. Package Repository, ou seja, como que a gente faz gerenciamento de pacotes com Flutter, animações e os próximos passos. E aí, nos próximos passos, eu vou dar várias referências e como fazer para iniciar o desenvolvimento mobile com Flutter e, enfim, como começar e como seguir, tá bom? Então, iniciando, falando um pouquinho do que é o Flutter, tá bom? Flutter, algumas pessoas pensam que é uma linguagem de programação, mas na verdade não é. O Flutter ele é um framework, ele é declarativo. Eu particularmente eu prefiro que seja declarativo, mas na frente eu vou mostrar o que significa ser declarativo. Ele é open source, ou seja, existe uma comunidade por trás, tá bom? O Google mantém o Flutter, mas ele é open source, então ele também é mantido pela comunidade. O Flutter, ele provê compilação nativa, então ele é muito performático, tá bom? E aí, mais na frente, quando a gente falar da arquitetura, eu vou mostrar e explicar um pouquinho mais a fundo, mas, basicamente, ele é extremamente performático. Ele utiliza a linguagem de programação Dart, então, como eu disse, Flutter ele não é uma linguagem de programação, a linguagem de programação é Dart. Flutter é um framework que utiliza o Dart. O Dart também é uma linguagem mantida pelo Google, mais antiga que o Flutter, e o Flutter percebeu que o Dart era uma ótima escolha, tá bom? Por N motivos, o Dart se encaixava muito bem para o que o Flutter precisava, então por isso o Flutter adotou o Dart, e o Dart tem evoluído cada vez mais depois da adoção do Flutter. E o Flutter ele é multiplataforma, tá bom? E aí, quando eu digo multiplataforma, o que isso significa? Significa que o Flutter é possível a gente criar aplicativos para iOS, para Android, mas não só aplicativos. A gente consegue criar para dispositivos web, então para browser, para Windows, para Mac, Linux e Embedded Server. Então, basicamente, com um único codebase, a gente consegue disponibilizar para N tipos de plataforma. Na versão 2.0, salvo engano, o Flutter lançou a versão de fato estável para o web, salvo engano, para o Linux também, na qual a Canonical colocou Flutter como default para desenvolvimento de aplicativos para o Ubuntu. Então, o Flutter tem crescido cada vez mais, tem tido cada vez mais adoção, tanto da comunidade quanto de outras empresas, e tem crescido bastante. A gente vai focar mais na questão web, ou na questão mobile, perdão, tá bom? Mas, só para deixar claro, Flutter ele é multiplataforma de fato, e são N plataformas. Essa imagem aqui que eu estou mostrando agora foi retirada da apresentação da versão 3.0, tá bom? E recomendo, caso tenham interesse de conhecer mais, ver essas versões, essas atualizações, essas versões, que tem muitas coisas interessantes, e também ver o crescimento do Flutter. O Flutter tem crescido bastante, salvo engano, há 2 anos atrás, ou 3, o Covid acabou atrapalhando bastante na, na questão de tempo, mas salvo engano, há 2 ou 3 anos atrás, ainda estava na versão 1.12 ou algo do gênero, e agora já está na versão 3.0.1. Então, o Flutter tem evoluído bastante. Como eu disse anteriormente, ele tem compilação nativa, e aí, claro, cada ambiente tem o seu tipo. Então, pode ser ARM32 ou ARM64, ou x86 ou 64, 64.
ou, no caso da web, JavaScript. Então, ele tenta trazer uma compilação nativa, dependendo do ambiente, para garantir muita performance, tá bom? E o Flutter, de fato, ele é extremamente performático. Na parte de animações, eu vou mostrar algumas coisas que é possível criar com o Flutter. E, basicamente, o usuário não consegue perceber lentidões se o aplicativo for bem desenvolvido, tá bom? E o Flutter, ele consegue proporcionar uma facilidade muito grande no desenvolvimento de bons aplicativos. Vou mostrar agora alguns cases na qual eu acredito que faça sentido utilizar o Flutter, tá bom? Tem várias empresas grandes que adotaram Flutter, e isso é uma motivação que faz sentido utilizar o Flutter. Se grandes empresas estão adotando, provavelmente o Flutter tende a continuar crescendo, porque a comunidade vai crescendo, grandes empresas vão adotando, e assim vai indo. Então, a primeira empresa, tá bom? O Nubank. O Nubank, para quem não sabe, é um banco brasileiro. Esse banco, antes de adotar o Flutter, ele já tinha um aplicativo com muito código nativo e React Native, e eles resolveram adotar o Flutter e migraram, acho que mais de 50% já para Flutter. Eles ainda têm coisas nativas e até algumas coisas que eu acredito que eles não tenham intenção de migrar, mas muita coisa já foi migrada para o Flutter e tem mais de um artigo, tá bom? Eles criaram o primeiro artigo e depois atualizaram esse artigo explicando e colocando em detalhes todas as vantagens que eles conseguiram obter escolhendo o Flutter. Então, o Nubank é um grande banco brasileiro que utiliza o Flutter e adotou o Flutter já tendo um code base com React e com nativo. Não estou querendo dizer aqui que Flutter é melhor do que um ou outro, são todas tecnologias e a tecnologia ela serve para nos apoiar, tá bom? Não quero criar aqui uma briga de qual tecnologia é melhor do que a outra, mas Flutter tem sido muito bom para muitas empresas que têm crescido bastante. Além do Flutter, também temos a BMW, que adotou o Flutter. Temos também a Toyota, e a Toyota tem, inclusive, na apresentação do Flutter 2.0. Então, são empresas grandes que estão adotando o Flutter. Além dessas empresas, também tem o Tencent, que é uma empresa chinesa, não sei se muitos aqui conhecem, mas é uma empresa gigantesca na China e também adotou o Flutter. Então, são muitas empresas de todo o lugar do mundo que estão adotando o Flutter. E como eu disse, o Flutter é mantido pelo Google e o Google também adotou o Flutter em um de seus aplicativos. Então, o Google Pay foi feito utilizando o Flutter. E, salvo engano, também na release 2.0 tem algumas informações, tem mais detalhes do ganho que foi utilizar o Google Pay, tá bom? Utilizar o Flutter para o Google Pay. E aqui, acho que tem como vocês verem algumas métricas. Então, foi muito benéfico utilizar o Flutter para o Google Pay. E eu não acho que o Google Pay será um aplicativo que vai ser descontinuado. Não acho que o Flutter vai ser descontinuado. Isso aqui existe ou existia, acho que mais no início do Flutter, muita ideia de que o Google descontinua muitas coisas. E eu não acho que não vai ser assim com o Flutter, tá bom? Flutter tem crescido cada vez mais e grandes empresas têm adotado o Flutter. Então, acho que o Flutter já é muito estável e tem demonstrado muito crescimento, tanto pelo próprio time do Google, quanto também pela comunidade. Tá bom? Então, em toda a Release Notes, a gente vê o crescimento da comunidade e de correções de bugs e inclusão de novas funcionalidades pela comunidade. Então, o Flutter tem evoluído muito e muito rápido. Agora eu vou falar um pouquinho da arquitetura. Se alguém quiser comentar alguma coisa, pode comentar no chat ou aqui. E como eu disse, no final também eu vou deixar um espacinho para dúvidas. Se não tiver nada, eu vou começar a falar um pouquinho da arquitetura. Vou tentar não ir muito a fundo, até para não ficar muito abstrato, mas só para vocês perceberem como que o Flutter consegue ser performático. Aqui é mais ou menos uma imagem que mostra a arquitetura que o Flutter utiliza, tá bom? Então, na camada verde,
é o framework, o Flutter, e ele tem alguns componentes, então ele tem o Material, o Cupertino, widgets, lógica de renderização e mais alguns componentes. E por trás disso tem um engine em C e C++, que a gente vai falar mais a respeito. Por ser mais baixo nível, consegue garantir uma alta performance, tá bom? E essa biblioteca utilizada, essa engine, ela é utilizada também em diversas outras ferramentas do Google, como por exemplo o Chrome. Então, o Flutter utiliza o Skia, que é uma biblioteca de gráficos 2D, que também é de código aberto, e como eu disse, ela é utilizada no Chrome OS, no Android e agora no Flutter, e ela também é mantida e gerenciada pelo Google. Ela é open source, mas também é mantida e gerenciada pelo Google. Então, é uma biblioteca que tem intenção de estar sempre garantindo grande performance, que muita coisa do Google utiliza essa ferramenta, utiliza essa biblioteca. E o Flutter é uma delas, e essa biblioteca, por ser mais baixo nível, garante uma performance muito grande. Tá bom? Flutter também internamente, da forma como funciona o código, tá bom? Quando a gente vai codificar como que funciona a arquitetura interna dos componentes por meio de composição. E eu, particularmente, achei excelente que o Flutter ele consegue utilizar essa lógica de composição e garantindo uma ótima performance. E essa lógica de composição permite com que a gente faça praticamente qualquer coisa. Então, conhecendo os principais widgets, dá para montar diferentes telas de uma forma simples, basicamente fazendo composição. Então, você pode colocar, por exemplo, um container, e nesse container você inclui uma imagem, depois inclui um texto, e assim vai indo. E inclui uma coluna, uma row, inclui mais imagens, mais texto, e, enfim, vai criar na sua tela por meio de composição. Na minha opinião, por ser declarativo e ter essa possibilidade de composição, torna muito simples o desenvolvimento depois que a gente consegue aprender os componentes básicos, os widgets básicos. Como eu disse, o Flutter ele é declarativo. E o que é ser declarativo? Qual é a diferença entre declarativo e imperativo? Basicamente, imperativo a gente define os atributos alterando. Então, por exemplo, aí no primeiro, a gente cria, por exemplo, uma view chamada B, e a gente seta a cor, a gente seta os filhos, outras views internas, e a gente vai atribuindo isso de forma imperativa, linha por linha, enquanto na declarativa está tudo visível, fica muito mais claro como que vai se comportar a tela, como é que vai se comportar aquele componente na visão declarativa, tá bom? Vários frameworks e várias tecnologias a mobile utiliza, então o SwiftUI, que eu não sei se eu posso dizer que é novo, porque eu já não acho que é tão novo, mas o SwiftUI trouxe essa ideia mais declarativa, o React Native também é declarativo, e o Flutter também, e eu acho que o Flutter traz esse paradigma declarativo de forma muito boa. Tá bom? Eu particularmente eu gosto do Flutter dessa forma declarativa. A arquitetura, como eu disse, eu iria passar apenas um básicozinho, que é só isso. E agora a gente vai falar um pouco de widget, e de widget temos muito para falar. Eu vou mostrar aqui só os principais, porque se eu for mostrar todos os widgets, daria facilmente mais de um dia apenas falando de widgets. Então, eu vou mostrar os principais, que vai ser aqueles que vocês vão ver em todos os aplicativos, ou na maioria deles, e que você provavelmente vai utilizar no seu dia a dia. Como eu disse, tendo um domínio dos widgets, depois basta compor, tá bom? Então, se você conhece os principais widgets e os principais atributos desses widgets, depois basta utilizar a composição e você consegue construir quase qualquer tela, tá bom? Quase qualquer aplicativo. O primeiro que a gente vai falar é o Scaffold. Esse aqui, provavelmente, muitos já devem ter visto algum aplicativo com um Scaffold, que basicamente ele provê um title lá em cima, um app bar,
às vezes um AppBar com um Drawer, que é um outro widget que a gente vai falar a seguir. O Drawer é aquelas 3 barrinhas, tá bom? Normalmente um menu de opções, um menu lateral. E outros aplicativos, os mais modernos, têm evitado trazer somente esse menu lateral e tem incluído um Bottom Navigation Bar. Então, o aplicativo da Disney, o Google Play já mudou, já tem muito tempo para o Bottom Navigation Bar. E o Scaffold fornece tudo isso, tá bom? Aí a gente vê um exemplo bem simples, mas como eu disse, com o Scaffold a gente consegue adicionar, por exemplo, um Drawer, que é aqueles 3 tracinhos, como eu comentei, e ao clicar nele, expande esse menu lateral, e a gente tem outros widgets que o Flutter oferece, como, por exemplo, esse User Account Drawer Header, não sei se é possível visualizar aqui, talvez a letra esteja um pouco pequena, mas o Flutter fornece vários widgets que ajudam a criar uma tela bonita, amigável para o usuário e de forma simples. Então, esse aplicativo com o Drawer e esse Drawer dessa forma, a gente consegue fazer somente com essa quantidade de código. Como eu disse, por ser declarativo, depois que você conhece um pouco os widgets, é fácil de ler e compreender. Tá bom? Está escrito. Além deles, além do Drawer, como eu disse, tem também o Bottom Navigation Bar. Então, o Bottom Navigation Bar, ou se não me engano, o aplicativo da Disney tem, o Google Play, como eu falei, e vários outros. Ele traz uma navegação mais simples para o usuário. E é muito simples também de ser feito com o Flutter, porque o Flutter fornece widgets para isso, para conseguir criar de uma forma super simples, super intuitiva. Então aqui a gente vê que tem o Bottom Navigation Bar, que é um widget, e a gente tem vários items, um array de items, onde cada item é um elemento, onde a gente pode clicar, e ao clicar ele executa a ação de onTap, e a gente pode alterar o estado da aplicação da tela, setando um novo current index. Então, alterando o index que foi clicado, e aí assim muda a cor lá do Bottom Navigation Bar. E a gente consegue fazer isso de forma relativamente simples. O Flutter ele fornece vários widgets de forma muito intuitiva para a gente conseguir criar aplicativos bonitos. Além desses, a gente tem o Text, que é um outro widget também muito comum. Provavelmente vocês perceberam agora que tinha vários textos e é utilizando esse widget, o text. E ele, como os demais, tem vários atributos. Aqui no caso a gente pode mudar a fonte, mudar o tamanho, mudar a cor, mudar o alinhamento, entre N coisas. E aí com o tempo a gente vai conhecendo melhor cada widget. Mas conhecendo esses widgets, talvez os mais comuns, é suficiente para depois, ok, agora eu quero fazer um texto diferente, ou ok, agora eu quero criar um Bottom Navigation Bar diferente. E aí a gente vai entendendo melhor como é que funciona, quais são os atributos que são possíveis de alterar, e a gente vai ajustando e criando da forma como a gente deseja. Um outro também muito comum é o stack. O stack, ele permite sobrepor, na verdade, widgets. Então, aqui a gente tem 3 quadrados, um sobreposto ao outro. E o stack ele é muito comum quando a gente tem algum aplicativo onde tem, por exemplo, um botão em cima de um outro, de imagem ou algo do gênero, e é possível incluir sombreamento, tá bom? Não é o caso aqui, não tem um sombreamento, mas também é muito simples de fazer isso com o Flutter, e o Flutter, como eu disse, tem crescido cada vez mais, a comunidade também, então tem muito conteúdo a respeito. Além disso, a gente também tem o Column e o Row. Esses 3, Stack, Column e Row, são 3 widgets que permitem criar, incluir uma lista de widgets. Então, no caso do Column, seria um abaixo do outro, tá bom? Então, para a gente
criar nesse tipo nessa forma, tá bom? Um abaixo do outro, a gente utilizaria o column. O stack é um sobrepondo o outro. E no caso da row, seria um do lado do outro. Então, muda um pouco qual que é o tipo de orientação deles, tá bom? Mas os três permitem uma lista de widgets. A gente já está quase finalizando, tá? A parte dos widgets. Como eu disse, eu não vou me prolongar muito, porque daria para ficar toda a nossa conversa aqui falando apenas de widgets. Mas esse aqui também é um muito comum, onde a gente consegue incluir uma ação em qualquer elemento, tá bom? Em qualquer widget. Inclusive, se você criar algum aplicativo pessoal e quiser incluir algum easter egg, é possível com esse aplicativo, porque ele fornece on-tap, on-long press e N outras ações. Inclusive, eu tenho um aplicativo publicado que tem um easter egg, então existe uma ação específica que se você fizer, ele meio que desbloqueia uma outra tela. Eu fiz isso mesmo enfim, por curiosidade, porque eu gosto da ideia de easter egg. E é possível fazer. Lógico, não profissionalmente, não no aplicativo de empresa, não acho que faça sentido ter um easter egg nesse cenário, mas aplicativos pessoais é possível fazer. É um bom widget. Mas normalmente, quando a gente tem uma ação, é mais em botões. Então, a gente tem um elevated button, tá bom? E o elevated button é basicamente um botão onde a gente inclui um texto, um estilo, e caso ele tenha ação de on-press, ele fica habilitado, se não tiver, ele fica desabilitado, que é mais ou menos a ideia aí, tá bom? E como eu disse, existe N widgets, então fora esses, tem também vários widgets de formulários, então input, selections, tem N, tem date picker, radio, slider, switch, N tipo de inputs, e também vários dialogues, alert, panels. Então, assim, tem N widgets. Aqui eu só mostrei alguns. Eu realmente só mostrei o básico do básico, mas com o básico do básico já é possível criar bons aplicativos. E depois ir evoluindo. A documentação do Flutter ela é excelente. E eu tenho outras referências também, que, como eu disse, eu vou passar no final, que são muito boas, tá bom? E pode te ajudar a conhecer um pouco mais. Agora a gente vai partir para a parte de falar um pouco de pacotes. Isso aqui é um outro tema super importante, tá bom? Como reconhecer bons pacotes, como escolher bons pacotes, porque escolher um pacote ruim para a sua aplicação pode, no final das contas, virar uma dívida técnica. Então é bom escolher bons pacotes. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser colocar no chat ou perguntar, sinta-se livre, senão a gente vai falar agora sobre Package Repository. No final também estarei aberto para qualquer tipo de dúvida. Então, vou dar início sobre esse tema. Basicamente, gerenciamento de pacote com Flutter é feito no pub.dev, que é um site onde contém as principais dependências do Flutter, tá bom? O Flutter, ele tem um programa chamado Flutter Favorite, e esse programa, ele atribui uma flag a alguns pacotes que têm, digamos, uma recomendação. São basicamente alguns pacotes que seguem uma série de procedimentos e tendo todos esses procedimentos, alcançando e atendendo todos esses passos, ele recebe essa flag e isso ajuda os desenvolvedores a escolher bons pacotes. Então, aqui mostrando, tá bom, como que é mais ou menos a busca de um pacote no pub.dev. Eu, particularmente, eu gosto bastante, diferente do Maven ou do NPM, o Flutter, o gerenciador de pacotes do Flutter, na minha opinião, é muito bom, é excelente. Só tem um problema que mais na frente eu explico. Mas, nesse caso aqui, só explicando, o que está aqui de vermelho são algumas informações importantes quando for escolher o seu pacote. Então, aqui, por exemplo, no Provider, a gente consegue ver
que ele teve uma publicação recente. Ele é um Flutter Favorite, ele tem essa flag, então ele é um pacote que foi reconhecido. Ele é suportado por N tipo de plataformas, basicamente todas. E aqui as pontuações. As pontuações aqui é muito bom, tá bom? Para identificar bons pacotes. Então, são pacotes que têm muito like, então a comunidade gosta e segue, tem muita popularidade, e ele tem 130 pub points. O que são esses pub points a gente vai falar mais na frente, tá bom? Só antes de mudar e passar para o próximo slide, eu gostaria de deixar claro que ele aqui é no safety, tá bom? Isso aqui é um tema um pouquinho importante, mas na frente eu explico por quê. Falando sobre pub points, ele é 130 de 130, ou seja, ele alcançou o máximo. Isso significa que ele atendeu todos esses requisitos. Então, ele tem uma boa documentação, um bom suporte, ele é no safety, tá bom? Entre outras coisas. Então, normalmente a gente busca por pacotes que têm 130 de 130. Esses são os pacotes que normalmente são mantidos. Entretanto, somente 130 de 130 não é suficiente. É bom ver qual foi a última release, se ele tem popularidade, quem é que mantém, se é somente uma pessoa ou se são várias pessoas, para evitar escolher pacotes ruins. Vou mostrar aqui um exemplo de um pacote que provavelmente não é uma boa escolha. Existe esse pacote aqui, que ele é um visualizador de PDF, tá bom? PDF Preview. Então, basicamente, você coloca o PDF e ele carrega a visão do PDF. Só que ele foi publicado há 2 anos atrás, então ele não é mantido. Esse aqui ele não tem aquele no safety, então ele não é no safety. O pub point dele é 110, então não está de 130 de 130, porque ele não é no safety. Isso acaba impactando novos aplicativos. Então, é importante tomar cuidado na hora de escolher os pacotes, olhar se tem vários likes, popularidade, quem é que mantém, se é uma empresa, ou se são vários desenvolvedores, ou se é apenas um desenvolvedor. Nesse caso, é apenas um único desenvolvedor, o que torna esse pacote aqui um pouco ruim, porque ele não está sendo mais mantido. Se você incluir ele no seu aplicativo, provavelmente você vai precisar manter, tá bom? Você ou a sua equipe. E aí precisa verificar se faz sentido ou não ter essa dívida técnica, tá bom? Então é importante tomar cuidado na hora de escolher os aplicativos, ou os aplicativos não, os pacotes, tá bom? Então escolham bons pacotes para os seus aplicativos. E era isso, tá bom? Uma breve introdução aí dos pacotes. E agora a gente vai falar de animações. E tem muitas coisas de animações. O Flutter ele dá um ótimo suporte para criar boas animações, e como eu disse, são bem fluidas. Novamente, se alguém tiver alguma dúvida do ponto anterior ou algum comentário, pode trazer. Se não, a gente vai passar agora para a parte de animações. Tá bem, vou passar então agora para a parte de animações. E o primeiro widget que a gente vai ver é o Hero. Hero é um widget que possibilita essa animação que vocês estão vendo, que basicamente, ao clicar na imagem, ela expande, e depois, quando ela minimiza voltando para onde foi clicado, ou seja, para a imagem original. E é possível incluir vários efeitos, como talvez dê para perceber aí, tem vários parâmetros que dá para alterar, então dá para deixar mais rápido, mais devagar, para ele voltar de uma forma diferente ou expandir de uma forma diferente. Tem N tipo de animações em cima do Hero que já dá um visual bom para quem está utilizando o aplicativo. Fora essa animação, também existe o Parallax Animation, tá bom? Ele não existe exatamente, esse aqui não existe o widget exatamente para isso, mas é relativamente simples de fazer com Flutter. Mais na frente eu vou mostrar um aplicativo que eu construí e vou liberar o código-fonte também, para quem quiser ver. Lá eu apliquei esse efeito Parallax Animation e o Hero, os dois que eu mostrei anteriormente.
E vocês vão ver, é basicamente uma Pokédex. E essa Pokédex utiliza essa animação rebuildando, ou seja, reconstruindo a tela do aplicativo a cada scroll. Exatamente como vocês veem aí, a cada scroll ela é reconstruída, pelo menos aquela partezinha de cima, nesse Parallax Animation, que poderia ser algo muito custoso se você for pensar há 5 anos atrás, fazendo com o WebView, por exemplo. Seria algo que ficaria muito ruim para o usuário, questões de experiência do usuário. Hoje, com o Flutter, por exemplo, isso é totalmente possível e traz uma ótima experiência para o usuário. Esse é um exemplo do Parallax Animation, mas existem outros tipos de animações que, bem, basicamente você consegue construir quase qualquer coisa, até mesmo jogos. Então aqui com o Flare, tá bom? Você consegue criar de forma mais dinâmica animações. E aí no caso, eu não sei se alguém já tinha visto essa animação, mas ao digitar o e-mail, o bonequinho vai virando para o lado e vai acompanhando. Então é uma animação interessante, legal, divertida. E quando o usuário vai para a senha, o osso tampa os olhos, que acaba sendo divertido para o usuário. Acaba gerando uma experiência diferente, tá bom? Aqui, utilizando o Flare. Existem outros pacotes. Esse aqui é um pacote, esse Flare é um pacote para animações. Existem outros. E na documentação do Flutter, a gente vê esse diagrama. Aqui eu não vou detalhar, até porque talvez esteja pequeno para visualizar. Mas na documentação, e eu vou passar nas referências, existe esse diagrama. Esse diagrama ele ajuda a identificar qual que é a melhor escolha, tá bom? Então, dado o seu cenário, qual que é a melhor escolha? Se você utiliza um pacote como Flare ou algum widget mais específico para fazer alguma pintura, algum efeito específico, tá bom? Agora eu quero mostrar alguns outros exemplos. E esses exemplos vocês podem encontrar por meio desse link. Não precisam copiar esse hash ou algo do gênero. Basta acessar dartpad.dev e lá em cima, no canto superior direito, salvo engano, vai ter um menu e você consegue selecionar qual que você quer que seja renderizado. O Dash é um deles. E o Dash é basicamente esse passarinho, é o mascote do Flutter. E nesse caso, aí ele foi construído todo por meio de widgets. Então, isso aí não é uma imagem, isso aí são vários widgets. Os dois braços do Dash são dois widgets. E isso mostra que o Flutter ele permite você desenhar cada pixel da tela. Então, você consegue fazer praticamente qualquer coisa. Tá bom? Então, o Flutter ele é muito bom quando você quer criar telas bonitas, quando você quer criar telas mais complexas, porque o Flutter ele traz muita facilidade nisso. Além disso, lá também tem esse jogo, tá bom? Isso aqui é um joguinho. Aqui eu não coloquei como GIF nenhuma animação, mas vocês podem acessar depois no dartdev, dashpad.dev, e é um jogo onde um joguinho de corrida. Por ser um jogo, ele não é simples, tá bom? É uma corrida e ele tem várias validações, tem obstáculos, então não é simples, é um jogo. E está escrito todo em um arquivo só, tá bom? O dartpad.dev é somente um único arquivo, o que não é recomendado caso você queira criar um jogo. Mas mostra o potencial, tá bom? Isso aí vai rodar na web, basta acessar esse site. E esse jogo foi todo criado com Flutter em um único arquivo. Fora esse jogo, existe esse aqui também, tá bom? É um outro joguinho criado com Flutter e, de fato, muito fluido. E é possível criar com várias animações. O Flutter não foi criado com o propósito de criar jogos, tá bom? Não é esse o propósito, mas isso demonstra que o Flutter ele tem uma performance muito boa. Então, se você quer criar coisas e tem dúvida, talvez fique ruim,
questão de performance, provavelmente não vai acontecer. Provavelmente o Flutter vai conseguir oferecer uma excelente performance. E também já vi várias pessoas comentarem, quando a gente vai criar algum aplicativo que necessita de mais recurso da máquina, por exemplo, hardware, né, precisa acessar câmera ou coisa do gênero, o Flutter ele também permite acessar código nativo. Então, você pode fazer algumas coisas com código nativo, integrar com o Flutter e ter também um aplicativo com uma boa performance que tenha recursos nativos utilizando o Flutter. O Flutter ele fornece esse tipo de integração. Então, o Flutter, na minha opinião, ele tende a ser uma boa escolha na maioria dos casos. Tá bom? Isso aqui é a minha opinião. Sou um pouco suspeito para falar. E aqui, o aplicativo que eu comentei que eu criei, basicamente é uma Pokédex super simplesinha. Basicamente, ele faz uma consulta a uma API, busca o Pokémon, busca a imagem do Pokémon, o nome e o ID. Vou mostrar aqui um videozinho. É basicamente isso. É um aplicativo muito simples, ele tem um scroll e quando a gente clica na imagem, ele carrega e usa aquele efeito do Hero. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas todo Pokémon tem um sombreamento. Quando a gente faz o scroll, depois ele completa. Isso aqui é o efeito daquele parallax, tá bom? E todo scroll, quando a gente vai fazendo, a cada scroll, ele vai redesenhando, ele vai recriando a tela, ele vai recriando cada imagem que está no background. E utilizando o aplicativo, não dá para perceber nenhuma lentidão. Se tiver alguma lentidão aqui, eu peço perdão, foi por causa da gravação do vídeo, mas no celular não dá para perceber nenhuma lentidão, tá bom? Como eu disse, vou liberar o código-fonte. O código-fonte já está público e vocês podem acessar depois, se quiserem rodar no celular e ver como é que tá, como é que ficou, ou se precisar ou quiser utilizar alguma parte desse código em algum aplicativo, estão livres, fiquem à vontade. O intuito aqui é mais ensinar e conhecer e perceber que o Flutter ele provê muita performance e muita facilidade na construção de bons aplicativos. Tá bom? E agora eu vou falar dos próximos passos. E novamente, não sei se alguém tem alguma dúvida ou quer comentar alguma coisa, senão eu vou passar para os próximos passos. Como eu disse, novamente, no final a gente vai ter um tempinho para falar, caso tenha alguma dúvida. Eu vou aqui explicar alguns próximos passos, para caso você queira conhecer mais o Flutter, porque aqui foi apenas uma introdução. Flutter daria para ficar o dia inteiro falando, tem N coisas. Eu considero o Flutter muito bom e muito intuitivo para a criação de aplicativos. A linguagem Dart é muito semelhante a outras linguagens, então quem já vem de background de back-end consegue se habituar muito rápido e muito fácil, até porque o Dart é orientado a objeto. E para quem vem de JavaScript também é muito semelhante, e por ser desenvolvimento mobile também tem chamadas assíncronas, chamadas síncronas, então tende a ser simples para quem já tem algum background em programação. Para quem não tem também, é como eu disse, depois que conhece os principais widgets, se torna mais simples e mais fácil. E a documentação do Flutter é excelente. Tem várias demonstrações. Como eu mostrei anteriormente, tem, por exemplo, aquele dartpad.dev, que tem exemplos que roda no seu browser e você consegue rodar mais ou menos um aplicativo utilizando apenas o browser, tá bom? Agora, algumas referências e alguns próximos passos. Eu recomendo, para quem tiver interesse em se aprofundar mais no Flutter, acessar o canal do Flutter, o canal original do Flutter, e olhar o curso introdutório. Também não precisam copiar esse hash, faz mais sentido copiar o nome e pesquisar, por exemplo, no YouTube ou no Google. Esse curso introdutório, ele não é exatamente um curso do básico ao avançado, ele é um curso que traz alguns aspectos e algumas coisas importantes, tanto algumas coisas do próprio canal do Flutter, quanto algumas coisas gerais do Flutter, mas não é um curso do zero ao avançado.
É um curso interessante para conhecer mais a fundo o Flutter. Flutter ele tem um outro, não seria um canal, seria uma outra playlist, que é o Widget of the Week. E eu acho sensacional essa ideia que eles fizeram, que é basicamente vídeos super curtos, de mais ou menos 1 minuto, onde você consegue identificar um novo widget e como aplicar ele na prática, com exemplos, e isso de forma muito curta. Então, são vídeos super rápidos, na qual você tem a possibilidade de aprender novos widgets. Realmente recomendo essa playlist, vale muito a pena, porque são vídeos muito rápidos e que agregam muito valor. Se você for desenvolver com Flutter, vale muito a pena conhecer o Style Guide do Flutter e as boas práticas, porque nada melhor do que todos os desenvolvedores, ou a maioria, tendo ou seguindo uns passos comuns. E aí, assim, quando você mudar de projeto, de empresa, o que quer que seja, e vier a trabalhar em um outro projeto com Flutter, você vai estar mais habituado e mais familiarizado, porque provavelmente o padrão foi mantido. Então, eu acho que padrões são excelentes, ajuda a gente da área técnica, tá bom? E todas as outras áreas. E o Flutter tem esse Style Guide. Então, você seguindo esse Style Guide, você ajuda a garantir um padrão que vai te ajudar no futuro, provavelmente, e vai ajudar outros desenvolvedores Flutter. O Flutter tem também um showcase. E esse showcase tem vários exemplos, tá bom? E vários exemplos com código-fonte. Então, faz sentido acessar e conhecer alguns. Inclusive, se você for desenvolver algum aplicativo e talvez tenha algum widget semelhante ao que você precisa, talvez você consiga ganhar inspirações para conseguir criar esse widget da forma como você deseja. Então, vale a pena dar uma olhada. Tem muitos exemplos e muitos exemplos com código-fonte. Além disso, não sei se já conhecem o Google Code Labs. O Google tem esse Code Labs para várias tecnologias do Google, inclusive o Flutter. Então, aqui tem várias integrações, Flutter com o Google Maps, Flutter com Firebase, Flutter com, acho que Machine Learning de Firebase, salvo engano. E faz muito sentido, na minha opinião, olhar, porque é muito rápido esses Code Labs, e possibilita criar grandes aplicativos ou bons aplicativos que às vezes a gente nem tem ideia. Eu, por exemplo, utilizei Machine Learning para criar um aplicativo para pessoas com esclerose, porque eu percebi que era possível, com Machine Learning, ajudar pessoas que não conseguem se movimentar. E é isso. Então, quando a gente destrava essas barreiras, quando a gente começa a conhecer outras coisas, por exemplo, Machine Learning, a gente consegue perceber uma infinidade de possibilidades. E o Code Labs do Google facilita bastante a conhecer ferramentas do Google de uma forma simples e rápida. E esse aqui é o grande livro aí do Flutter, no caso é a própria documentação, é o Cookbook. Esse aqui, se você pretende virar um desenvolvedor Flutter, eu diria que é necessário você ler de ponta a ponta. Aqui tem várias coisas e, bem, você não deve decorar. Acho que não faz sentido mais no mundo de hoje a gente decorar as coisas, mas é bom saber que tem esse livro para quando precisar e acessar, e já ter lido facilita na hora de buscar alguma coisa. Então, esse livro tem sobre animações, imagens, persistências, teste, networking, navegação, N outras coisas, tá bom? Testes é um tema extremamente importante. O Flutter traz isso de forma muito fácil, também na minha opinião. É simples testar com o Flutter. Teste de integração é um pouco mais complicado, mas acho que todo teste de integração é mais complicado, então acho que já faz parte. Mas o Flutter tem um teste de widget, que é um teste bem robusto e simples de fazer. Então, parte de teste do Flutter também me agrada, eu acho muito boa. Fora isso,
é importante conhecer sobre gerenciamento de estado, tá bom? Bem, basicamente isso aqui é mais para o desenvolvimento mobile como um todo. A gestão de estado tende a ser um ponto importante no desenvolvimento mobile, e o Flutter, ele traz, por meio da documentação, uma explicação muito clara do que é o gerenciamento de estado, como fazer, quais pacotes pode utilizar. O provider que eu mostrei anteriormente é um exemplo. Inclusive, salvo engano, eu utilizei o provider no aplicativo da Pokédex. Então, caso tenha um interesse em acessar o código, tem lá alguns exemplos. E é muito importante olhar e conhecer sobre gerenciamento de estado. O que eu vou mostrar agora é algo que eu acho fantástico, que é o Flutterflow. Flutterflow é uma plataforma, não sei dizer exatamente se é low code ou no code, eu acho que é um pouco dos dois, para desenvolvimento de aplicativos. Eu não sei exatamente como está agora, eu sei que tem evoluído bastante. Eu conheci ainda na versão beta, eu fui um usuário beta, e desde a versão beta já era bom, já dava para fazer várias coisas, e eu acho que o mais interessante é que ele provê depois o código-fonte. Como eu disse, eu não sei se hoje ainda provê, pelo menos na versão gratuita. Mas antes ele disponibilizava o código-fonte. Então você consegue criar várias telas arrastando elementos, depois ele disponibiliza o código-fonte. Salvo engano, ele também tem integração com Firebase e N outras coisas. Então, para quem quer iniciar e talvez criar alguns aplicativos e ver como que é o código gerado, quanto de código gera para construir alguma tela, é possível utilizar o Flutterflow, ou talvez para fazer um MVP. Você quer fazer um MVP muito rápido ou uma prova de conceito, o Flutterflow pode ser uma boa escolha, tá bom? Trazendo aqui alguns dados, só para também tentar justificar por que eu acho que o Flutter é uma boa escolha. Caso tudo que eu tenho mostrado aqui agora não tenha te motivado a conhecer um pouco mais do Flutter, fica aqui uma última imagem aqui. O Flutter ele tem crescido cada vez mais. Aqui essa busca é uma busca em todo mundo, tá bom? Eu não restringi. Então pode ser que aqui em Portugal React Native ou Ionic seja mais utilizada, mas considerando o mundo inteiro, o Flutter tem sido o tem sido o que tem mais pesquisas e tem sido o que tem mais crescimento em relação aos outros. Então, tem o maior número de pesquisas é o Flutter, o segundo é o React Native e depois os demais. E o Flutter tem, pelo menos nos últimos 12 meses, estado acima em quesito de pesquisas referente a software, tá bom? Caso tenha interesse também, podem acessar lá trends.google.com e fazer a busca que preferirem. Aqui é apenas mais um dado mostrando que o Flutter tem crescido cada vez mais e tem ficado acima de várias outras plataformas. O React Native bem próximo, tá bom? Então, ainda acho que faz sentido, dependendo do caso, React Native ou nativo, não descarto isso. Mas o Flutter tem crescido bastante, tem sido uma ótima escolha em muitos projetos. Então é isso, só recapitulando aqui, a gente viu sobre o que é o Flutter, a gente viu sobre a arquitetura do Flutter, a gente viu sobre widgets, package repository, animações e algumas referências dos próximos passos. E aqui, antes de finalizar, o Flutter, só deixando claro qual que é o propósito do Flutter, ele é um UI toolkit de código aberto para criar aplicativos bonitos e compilados nativamente para dispositivos móveis, web, desktop, incorporados a partir de um único código-fonte. E o Flutter, como eu disse, ele é financiado principalmente pelo Google e por colaboradores de todo mundo. Então é isso, o Flutter tem crescido bastante e tem sido uma boa escolha em vários projetos. Aqui algumas referências do que eu utilizei no projeto que eu mostrei, na Pokédex, então Parallax Scrolling e o Flow. E aqui tem o meu LinkedIn, caso tenha alguma dúvida e queiram tirar depois, ou
enfim, quiserem qualquer dúvida, qualquer momento podem me questionar. E o link no GitHub com o projeto da Pokédex. E no QR Code vocês têm esses dois links. Tá bom? É isso. Muito obrigado. Antes da gente finalizar, eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida. Estou aberto agora a perguntas. Eu também gostaria de tirar uma foto e eu tenho uma pergunta final para vocês, caso ninguém tenha perguntas para mim. E aí, Thiago, beleza? Aqui é o Vitor. Eu tenho uma pergunta, não sei se você já falou sobre isso, mas eu acabei entrando atrasado, desculpa, tinha uma reunião. Você tem algum ponto claro, assim, que você saiba diferenciar quando eu escolho o React Native ou quando eu escolho o Flutter? Como eu disse, é um pouco suspeito. Eu vou dar aqui a minha opinião, tá bom? Eu acho que faz sentido escolher React Native quando você já tem uma equipe que tem conhecimento, grande conhecimento em JavaScript. Então, por exemplo, digamos que a sua empresa já tem uma aplicação web que utiliza React e vocês querem fazer um aplicativo mobile. Talvez, nesse sentido, faça sentido utilizar React Native, que você já tem, a equipe já tem um grande conhecimento em JavaScript, em React, já tem uma aplicação em React para manter, então eu acho que nesse caso faz sentido. E aí, em qual caso eu acho que não faz sentido, seria o caso onde você quer criar um novo aplicativo. Então, você tem uma ideia ou uma startup, você quer começar e fazer um aplicativo. É mobile first. Nesse caso, eu acho que o Flutter faz total sentido, tá bom? Independente, inclusive, do tipo de aplicativo. A não ser que seja um aplicativo muito, por exemplo, um jogo, você quer criar um jogo super complexo. Aí, ok, talvez o Flutter não seja o ideal, mas na maioria dos aplicativos, eu acho que o Flutter se encaixa muito bem. É isso. Não sei se respondeu. Respondeu sim, valeu. Nada. Mais alguma dúvida? Eu vou parar aqui o compartilhamento. Eu gostaria de, antes de perguntar, tirar uma foto. Então, quem quiser abrir a câmera, eu gostaria de tirar uma foto com todos presentes. Então, eu entendo que algumas pessoas podem não ter como ligar a câmera por algum motivo e tudo bem, mas, enfim, quem tiver como ligar a câmera para a gente registrar esse momento.